L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui ne démange mortellement. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que organe. Fala galera, tudo bom com vocês? Mano Creme Crack aqui finalizando. Tem uma senhora minha vizinha aqui falando alto. Mas é isso, estamos começando. Onde vai pôr isso aí? O 84, né? Sei lá, o episódio 84, eu acho. Vou pra acabar com o juízo. Só matar esse creme crack aí. Crocância. Loucura, que crocância. Aqui. Deixa eu ajeitar aqui o sozinho. Como você pode estar percebendo, talvez, pela data, ou pela hora de publicação, talvez você seja a pessoa que veja estudando esse programa, você procurou na quinta e ele não estava lá. Então, eu estou no momento de transição, estou gravando na sexta, já faz alguns dias. Não sei se sexta vai ser o dia oficial de gravação, mas vou alterar isso. Eu estou igual aquela imagem que virou um meme do desenho Rugrats, você lembra dos Rugrats, sei lá como que fala. Que eram uns bebês feios, assim, uns bebês meio mal desenhados. Aí tinha um Stu, que é o pai dos bebês, né? Esqueci o nome do bebê principal, mas era o bebê mais feio. Eu lembro do Chuck, o Chuck era bonitinho, era o ruivo, mas o bebê mais feio era o principal. E aí ele tá cozinhando de madrugada, aí a esposa dele vai e pergunta assim, ele tá muito estressado, né? A esposa pergunta, o que aconteceu? Eu tô fazendo pudim. Tá fazendo pudim 3 horas da manhã, o que aconteceu? Aí ele perde o controle da minha vida. É isso. Tô nessa situação de estudo, fazendo pudim às 3 da madrugada. Tô meio desorientado. Começaram as aulas e tentei fazer tô fazendo, né, um mini curso sobre Foucault e aí pifei um pouco. Então, é isso. Por isso que tá meio desordenado. Mas uma hora a gente vai coordenar um pouco mais essa coisa do programa, de um horário certinho para ele. Mas enquanto isso, seguimos. Então agora são 6h04 da tarde, 6h04 da noite já, né? Da sexta-feira, vamos até 18h24. Um horário ótimo, que depois eu ainda vou poder pular corda. Deixa eu fechar essa janela que a moça tá falando um pouco alto, assim. Rapidinho. É isso. Bora lá então, galera. Botado aqui o despertador, 20 minutinhos. E a gente tá... Cara, a gente pulou pro 2.8, né? A diferença entre neurose e psicose. Na verdade, não é a diferença entre neurose e psicose. O nome do segundo item, né? É neurose e psicose. E a gente já passou pelo 2.8.1, a realidade. Agora a gente vai pro 2.8.2, na página 167, a razão inversa. Parágrafo consideravelmente longo aí, então bora. Ora, lendo, o que nos interessa é o papel preciso desempenhado pelo complexo de Édipo nessa convergência. Porque se é verdade que os temas familiares irrompem frequentemente na consciência psicótica, admiramos-nos muito que, como Lacan observa, Édipo tenha sido, entre aspas, descoberto na neurose, na qual estaria latente, e não na psicose, na qual, ao contrário, estaria patente. Um belíssimo texto aí de Lacan, La Famille, Enciclopédia Française, volume 8, ou 8, né? 1938. Mas não será porque na psicose o complexo familiar aparece precisamente como estímulo de valor qualquer, simples indutor desprovido de papel organizador, enquanto os investimentos intensivos de realidade incidem sobre algo totalmente distinto, no campo social, histórico e cultural? É ao mesmo tempo que Édipo invade a consciência e se dissolve em si próprio, dando testemunho da sua incapacidade de ser um organizador. Isso aqui é no caso da psicose, né? Então acho que essa é a diferença. Por mais que você tenha na psicose, escancaradamente, né, na loucura, os elementos muito doidos de Édipo, do tipo, porra, por que o Schreber é tão pirado assim que ele
ele é a mulher de Deus, né? Ele é a esposa de Deus, Deus o come, né? Porque essa relação aparentemente familiar. Então, assim, é um elemento, essa coisa da familiaridade. Mas é um elemento não organizador, porque além disso, tipo assim, tem a coisa no delírio do Schreber, né? Tem a coisa da sua superioridade racial, sua ligação direta com Deus, tem o próprio corpo dele tudo esquartejado louco, né? O próprio cu dele em jogo, os raios solares, é um delírio cósmico, né? Todo social, histórico e cultural. Então, por mais que no discurso psicótico, né, seja ele esquizofrênico, seja ele paranoico, vai aparecer a família, não é o mote organizador, né? Enquanto na neurose, teoricamente, você só acessa esse conteúdo inconsciente do processo de piano nos sinais que o inconsciente dá, né? Nos objetos não são objetos, nas expressões do inconsciente, né? Nos sonhos, nos atos falhos, nos lapsos e nos xistes, né? Aparentemente escapa da organização da vida psíquica. Por isso é uma descoberta, né? O Freud faz uma descoberta dessa porra que é o Édipo aí, e na conta dos neuróticos. Esse é o susto do Lacan, mas por quê, né? Se ali nos neuróticos estava escondido e nos psicóticos estava evidente, por que descobriu-se o Édipo nos neuróticos? E aqui eles dando a pista de que talvez os neuróticos tinham esse elemento organizador. Portanto, basta medir a psicose por sua medida falsificada, remetendo a este falso critério, Édipo, para que se obtenha o efeito de perda da realidade. Não se trata de uma operação abstrata. E os pontos impõe-se ao psicótico uma, entre aspas, organização edipiana, mesmo que para assinalar sua falta nele, dentro dele. Então, o psicótico é aquele que faltou a aula de edipianidade, né? Mas ele ainda está numa relação com a falta para com a ética, né? Não tem como fugir muito dessa história. E é engraçado, né? Quando a gente direciona para esses objetos. Hoje eu li um tweet assim, tipo, uma psicanalização da política, né? É o ódio da direita para com a esquerda. Parece até essas grandes instituições, né? Esses grandes conjuntos sociais, eles ganham essa máquina, essa invenção muito individualizada, né? De um mecanismo psíquico muito pequenininho, né? Bem pouco político mesmo, até a própria política. Então, quando a galera discute, por exemplo, psicopatologia do Bolsonaro, é bem ridículo, né? É bem, ele é doido, ele é psicótico, ele é psicopata, ele é borderline, meu irmão. Como se fosse esse o problema, né? Parabéns, você tá vendo um indivíduo enquanto tá todo mundo seguindo, 30% da galera tá seguindo o cara igual uns malucos aí, sacou? Então, dar uma olhada nisso, né, nas suas prioridades aí, seus top priorities, e até mesmo pensar se essa essa reafirmação e reiteração da individualidade não é produtora desse buraco que a gente está, né? Mas enfim, individualidade psicanalizante. Vamos lá. Ele reage, o psicótico, né, pelo autismo e pela perda da realidade. Será que a perda da realidade, em vez de ser efeito do processo esquizofrênico, não é efeito de sua edipianização forçada? Isso é, da sua interrupção? Muito bom isso aqui. Será preciso corrigir o que dissemos há pouco e supor que uns toleram melhor do que outros a edipianização? O esquizo não estaria doente de Édipo, de um Édipo que surgiria tanto mais na sua consciência alucinada, quanto mais faltasse na organização simbólica do, entre aspas, seu inconsciente. O efeito do resto do esquizo estaria na edipianização a que é submetido, a mais sombria organização, e que ele já não podendo suportar parte para uma viagem ao longe, como se aquele que deriva pelos continentes e culturas fosse constantemente reconduzido a Bacon. Nota do tradutor. É possível que o humor crítico da frase se condense no termo Bacon enquanto partícipe do nome de uma estação de metrô parisiense, Pont Le Voie Bacon, situado no terminal oeste da linha 3. Parabéns, que piada interna, hein, galera? Mas a parte disso, cara, aqui tem um ponto que é fundamental, assim, pra gente entender algo contemporâneo que acontece principalmente com os movimentos minoritários, né, e também com movimentos minoritários, organizações minoritárias, existências menores também, né, não tirando o mérito das existências menores, pelo contrário. Mas eu estava pensando muito numa discussão que eu estava tendo um dia desses, sobre pessoas com deficiência, né, PCDs, em especial essa discussão que a gente está tendo hoje em dia meio idiota, assim, né, dessa coisa de neurodivergência, assim, né. Não falando que a neurodivergência é idiota, mas os termos que estão colocado
acoplados demais ao saber psiquiátrico, psicológico, psicanalítico, né, individualizante, ferra tudo a parada. Então, uma das coisas que é um problema, e aqui acho que eles estão falando isso, parece que do nosso ponto de vista neurótico, o louco ou o autista, ou o border, eles sofrem, ponto. A patologia, essa classificação patológica é sinônimo de sofrimento. O que eles estão colocando aqui é que não necessariamente o esquizo sofre. O esquizo tem a possibilidade de compreensão de outra forma da realidade, né? Outra lida com a realidade, outro ordenamento da realidade. E que pode sim sobreviver, pode sim viver, tá ligado? Precisa de ajuda como todo mundo assim precisa, e talvez nem precise de ajuda como todo mundo precisa nós neuróticos, pode ser de outras formas, sacou? Mas há uma incompatibilidade social com a sua maneira de ver a realidade, de interagir com a realidade, seja pelos seus maneirismos, seja pelo seu sincericídio, seja pelo seu, às vezes realmente, uma coisa de não acoplamento com uma lógica biológica, né, tanto de saber quanto de cuidado, que pode extrapolar os limites, mas quem nunca? Entendeu? Quem nunca? Se deixar, a gente fuma até a boca cair, a gente bebe até os caralhos, né? Quem nunca passou por essa dimensão de uma lida com a realidade que precisa de amparo, que precisa de limite, que precisa de um certo cuidado. Mas com o psicótico parece que, tipo, por ele não ser edipenizado, por ele não trabalhar na gestão das figuras globais, né? A forma dele interpretar a realidade a partir dos objetos parciais é descartável. E aí o que eles estão colocando aqui é que esse processo de descartar, de impor uma ordem aos esquizofrênicos, impor uma ordem majoritária, comum, é esse ponto de tentar edipenizá-lo. Mas você tem que trabalhar, mas você tem que se limpar, você tem que se falar certinho, né? Você não quer namorar, você não quer ter uma namorada. Tem essas infantilizações edipianas, assim. E pode ser que o esquizo queira namorar, pô, massa, cara. Pode ser que seja legal, olha, dar desse toque, olha, talvez tomar um banho e tal, né? Mas, cara, reajustá-lo, colocá-lo na parada não é sobre isso. E talvez, é isso que eles estão falando, no movimento que se tenta edipenizá-los, aí sim aparece o sofrimento fudido. De não acolher esse processo, de não dar contorno, não dar consistência, não cuidar desse processo, mas sim tentar reprimi-lo através de uma certa edipenização. Eu estava conversando esses dias numa turma sobre isso, a questão do PCD, é que o autismo em si não é necessariamente algo que vai produzir sofrimento na experiência do autismo. Assim. As pessoas podem dizer que não, ou alguns autistas podem dizer que não, é sofrido sim ser autista, mas beleza, tem alguns autistas que dizem que não é necessariamente. Mas a recepção, o estar no mundo, as barreiras, as fronteiras, as individualizações, os preconceitos, que é lidar com isso, né, com todas as pessoas ao redor, o despreparo das pessoas com isso, ou o desamparo das pessoas para com isso sim é muito mais adoecedor, isso sim produz muito mais sofrimento. Nenhuma pessoa com deficiência necessariamente ela sofre mais do que a outra, assim, né? O processo é muito mais de qual é essa dimensão trágica, né, da possibilidade de ser acolhido, acolher a si mesmo e ser acolhido nessa dimensão de sofrimento. Sem ser idiotizado, sem ser infantilizado, sem precisar passar por uma familiarização. Poucos perguntam isso, né? Mas qual a autonomia, por exemplo, sexual, trabalhista, de vida, né? De certas pessoas com deficiência. E parece que às vezes a meta e o olhar não é nesse sentido, né? De como amparar e cuidar desse processo de outras formas. Não só de interpretar a realidade, mas necessariamente de interagir com a realidade também, né? Que no fundo todos temos formas diferentes de interagir com a realidade. Só que nós neuróticos e pessoas capacitistas e normais, a gente entende que pessoas entendidas como normais, a gente passa como se é isso, né? A realidade foi feita pra gente e tá todo mundo de acordo, né? Só que é isso, o que acontece quando esse acordo não é interessante? E tentam forçar a barra para que todo mundo entre nesse acordo, os esquizos, os PCD. Então, essa forçação de barra é o adoecimento, e não necessariamente a forma de existência é uma coisa que causa sofrimento per si, né? Toda forma de existência vai causar algum sofrimento, mas não esse per se, assim, não esse por si. E ele segue. O esquizo não sofre de um eu dividido ou um édipo despedaçado, mas ao contrário, por ser reconduzido a tudo isso que deixou. Queda de intensidade até o corpo sem órgãos igual a zero. Autismo. 2 pontos. Ele não tem outro modo de reagir à barragem de todos os seus investimentos de realidade. Barragem que o sistema de piano, repressão e recalcamento lhe opõe. Como diz Lang, psiquiatra inglês, né? Sua viagem interrompida. Eles perdem a realidade. Mas quando a perderam? Na viagem ou na interrupção da viagem? Muito boa essa pergunta, hein? Gente que vai de encontro ao que a gente estava falando. Seguindo. Portanto, a outra formulação possível de uma relação inversa,
que é o título, né, o roll credits do parágrafo, né, que é 2.8.2, a razão inversa. Portanto, a outra formulação possível de uma relação inversa. Haveria como que dois grupos, os psicóticos e os neuróticos, aqueles que não suportam a higienização e aqueles que a suportam e mesmo se contentam com ela, evoluindo nela. Olá, somos nós. Aqueles sobre quem a marca de piano não pega e aqueles sobre quem ela pega. Entre aspas, creio que os meus amigos avancem em um grupo no início da nova idade, como forças de explosão prática que os lançaram num desvio paternalista que me parece vicioso. Um segundo grupo de isolados, no qual estou, constituindo sem dúvida por centros de clavículas, foi afastado de toda possibilidade de sucesso individual no momento em que os membros assumiam pesados estudos de ciência infusa. No que me concerne, minha rebelião contra o paternalismo do primeiro grupo me colocou, desde o segundo ano, numa dificuldade social cada vez mais sufocante. Ei, vocês creem que esses dois grupos sejam capazes de se juntar? Quase nada tenho contra esses porcos do paternalismo viril. Não sou vingativo. Em todo caso, se ganhei, não mais haverá luta entre o pai e o filho. Falo das pessoas de Deus, naturalmente, e não dos próximos que se tomam por. Nota de rodapé 53 é o Jacques Bess La Grande Paquet, ou La Grande Paque. Nota do tradutor é um músico e poeta francês. Bess nasceu em 1921, levou uma vida desordenada, com vários episódios de alcoolismo e internações psiquiátricas. Faleceu em 99 na clínica de Labor. Que o Guattari trabalhava com ele, né? Interessante. O Guattari trabalhava em Labor, né? Então esse musicão aqui, esse senhor Jacques Bessé. Falando isso, um abraço pro Henry, né? Aí, Henry, Jacques Bessé, você já ouviu isso aí. Eu vou dar uma escutada depois. Legal, né, essa ideia, tipo, desses grupos que se difundem e eu tô indo numa linha, assim, que não seja paternalista. E aí, a citação foi longa, né, segue o texto do Deleuze do Guattari. Através desses dois grupos, o que se opõe é o registro do desejo no corpo sem órgãos, incriado, e o registro familiar nos sócios. Então aqui, é interessante, depois eles vão trazer no grupo lá do Foucault, no curso do Foucault, tentando falar bastante disso, estou pensando, né? Como aqui eles estão na ordem do desejo, usando a noção do desejo, o Foucault, dos anos 80, ele é meio bolado, né? Durante muito tempo, na verdade, o Foucault é bolado com essa noção de desejo. Então, eu acho que o meu Platôs é um certo diálogo também com essa crítica Foucaultiana em direção à noção de desejo. Eles vão abandonar em direção a... não abandonar de tudo, né? Que tem uma hora que eles até fazem um paralelo, né? Eles vão usar muito mais a questão do agenciamento, né? Do assemblage, do agenciamento, né? Que é maquínico de corpos. Olha só, não tem desejo, né? Agenciamento maquínico de corpos e agenciamento coletivo de enunciação. Mas enfim, tudo isso para dizer que no neoplatoso, o agenciamento ele tende ao corpo sem órgãos e ao mesmo tempo tende aos estratos, né? Ele tem essa relação de desorganização, organização, não tão assim, né? Desterritorialização, territorialização seria melhor. E aqui eles estão falando exatamente disso, talvez exatamente não, né? Porque não é a mesma palavra. Mas olha só, com relação ao desejo, né? Aqui já tem uma antecipação do trabalho dos estratos. Através desses dois grupos, o que se opõe é o registro do desejo no corpo sem órgãos incriado. Tem é tipo o desejo inclinado no corpo sem órgãos incriado, ou seja, algo mais psicótico, algo mais esquizo, né? E o registro familiar nos sócios, corpo sem órgãos e estratos, assim como a ciência infusa em psicose e as ciências neuróticas experimentais, como também, olha, isso aqui também é tema do Platôs, né, do Nomadologia, ciência infusa em psicose e as ciências neuróticas experimentais, que eles vão chamar de ciências nômades e ciências régias, né, ciências da máquina de guerra, nomádicas e loucas e ciências régias do Estado, né, que dividem e segmentam o trabalho. Porra, tô adiantando aí, hein, vai vir aí o Para Acabar com o Juízo volume 2, hein, que é o meu Platôs. Tô adiantando, me adiantando aqui. Como também o círculo excêntrico esquizoide e o triângulo neurótico. Isso é, de um modo geral, dois tipos de uso de síntese. Legal, dois tipos de uso de síntese. De um lado, as máquinas desejantes, de outro, a máquina de piano narcísica. Mas tudo são máquinas desejantes, né, meus jovens? Tudo é vontade de poder para vocês. Vocês são monistas, não esqueçam, por favor. Mas aqui eu vou botar aqui, paralelo com os estratos.
quiser saber mais sobre os estratos, vai lá no Geologia da Moral. Quem a Terra pensa que é o platô de número 3, né? O famoso platô da Lagosta, que não é o Lagostim, né? Tem outro nome esse irmão. Mas eu adoro esse platô da Lagosta, é um dos piores platôs e mais engraçados, mas é horrível, é muito bom também. Bora lá. Para compreender os detalhes dessa luta, é preciso considerar que a família Talha não para de cortar a sua medida produção desejante. Eita, caralho. Inscrevendo-se no registro do desejo, bonito isso, inscrevendo-se no registro do desejo, né? Tudo que o desejo escreve faz parecer que é familiar, né? Então, a forma de lastro do desejo é totalmente inscrito pela família, né, nesse caso, introduzindo furtivamente sua captura, que depois vira o aparelho de captura de estado, mas a gente deixa abaixo. A família opera uma vasta captação de forças produtivas, desloca e reorganiza de sua maneira o conjunto dos cortes que caracterizam as máquinas do desejo. Desloca e reorganiza de sua maneira o conjunto de cortes que caracterizam as máquinas do desejo. Porque as máquinas do desejo também tem um tipo de corte-fluxo, né? Então aqui é outro tipo de corte, outro tipo de fluxo. Faz cair todos esses cortes no lugar da universal castração, que condiciona a própria família. Então, tudo que era corte, né? Então é isso. De alguma forma, a inscrição familiar no registro do desejo é pegar esse funcionamento das máquinas desejantes e fazer uma inserção, né? Uma inscrição, uma interpretação de tudo que é desejante. Né? Essa força reativa da família tomando conta do desejo. Né? Então, se a máquina desejante era corte, fluxo, né? Corte, fluxo, corte, fluxo. Fluxo, corte, registro, produção e consumo, né? E tudo no campo da produção, a família coloca isso na dimensão de certos cortes voltados a uma centralidade. Não são cortes produtivos, mas cortes de referência, cortes referenciais. Olha que ideia interessante, né? Que eles não falaram aqui, mas eu estou falando. Faz cair todos esses cortes no lugar da universal castração, que condiciona a própria família. Agora, todos os cortes serão condicionados pela ideia da castração, que condiciona a própria família, né? Un cul de rat mort suspendu au plafond do ciel, diz Arthur, nota tradutor. Um cu de rato morto pendurado no teto do céu, ou rato morto pendurado pelo rabo no teto do céu. Beleza. Só terminar essa última linha, mas ela também os redistribui segundo suas leis próprias e as exigências da produção social. Muito que bom. Então tem uma dimensão do recalque e da repressão da família, inscrição no registro do desejo. Que de hoje, 26. 26/8, lemos bastante, foi muito divertido, gosto muito de vocês, vou lá pular corda. Semana que vem a gente termina esse parágrafo e vamos para 2.8.3, Édipo indecidível, a ressonância, que coisa bonita. Estou morrendo de sono, estou muito cansado, agradeço a paciência, a compreensão de todas e todos. Se quiser vir gravar esse programa já sabe, só falar comigo que em algum momento eu vou conseguir te responder, organizar um dia pra gente gravar junto. Tem que chamar uma galera aí que já tá engatilhada para ler junto, mas a vida está muito doida. Um forte abraço, um beijo maquínico para todo mundo, um beijo molhado maquínico no coração de vocês e a gente se vê. Tchau, tchau.